O Senado Federal aprovou recentemente uma proposta de regulamentação da profissão de historiador. E alguns educadores se dizem preocupados com a possível falta de profissionais aptos a lecionar história na educação básica ou então preencher cargos em outras atividades, como pesquisa, documentação. Bom, a possível aprovação desse projeto é o tema da nossa conversa agora com a professora Tereza Malachian, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, lá de Franca. Muito bem, professora. Vai faltar professor de história? Bom dia, Décio. A pergunta inicial é, vai faltar professor de história ou já falta professor? Já faltam professores, não só de história, mas de todas as áreas do conhecimento, principalmente das áreas das ciências biológicas, das exatas também, matemática, física, química. E de história falta também, porque nossos alunos recém-formados não ficam desempregados. Então, há uma absorção pelo mercado de trabalho, seja na educação básica, seja no ensino superior. Sim. Então, não vai faltar. Agora, o que acontece é que a aplicação desse decreto, uma vez aprovado pela Câmara, que ainda haverá uma outra aprovação, né? Tem um caminho para percorrer. Tem um caminho. Ele implicará que gradativamente, né, seja aplicado. Mas se a gente for observar a LDB, por exemplo, Sim, ela propõe que o professor que tiver no seu currículo de graduação uma carga horária de 160 horas numa tal disciplina, no caso de história, ele poderia ter uma formação em geografia, mas com 160 horas ele poderia ministrar. É contra isso que esta lei, esse decreto está se manifestando, esse projeto de lei, na verdade. Na verdade, né? O que o projeto quer é que o professor que as aulas de história sejam ministradas por professores de história. Que não tenham apenas 160 horas de formação, que é o caso do geógrafo, que é o caso do formado em ciências sociais. Quer dizer, todo mundo que faz humanas, ciências sociais, tem lá um pouco de carga horária de história. Isso. Faz uma licenciatura lá de geografia, vamos dizer, de ciências. Ele tem uma carga horária de história que o permite dar aula, é isso? É isso. Contra isso, então, esta lei virá dizer só poderão ser professores de história aqueles que, num determinado momento da sua trajetória de formação, seja na graduação ou na pós, tenham uma formação específica em história. Sim. Então, isso não vai se fazer da noite para o dia. A LDB também propõe que, na ausência de professores formados, né, até um leigo possa lecionar. Então, Entendi. Não só o formado na área de conhecimento, no conjunto da área, Entendi. Mas também até um leigo. Então, eu penso que essa aplicação da lei, uma vez que ela seja finalmente aprovada, seja progressiva. Nós não teremos falta de professor, com certeza, mas talvez essa lei vá estimular as pessoas a procurarem os cursos de história. Nós temos curso de história aqui em 3 universidades públicas. Isso, né? Em São Paulo? Em São Paulo, Unesp, USP e Unicamp. Tá. Nós temos a PUC e ainda muitas outras particulares que têm formação de professor de história. Formação de professor, porém com ênfase na pesquisa, que é isso que o projeto propunha, né? Que o professor de história não fosse um generalista, não fosse aquele como o médico e o louco, né? Que Sim. cada um tem um pouco. Também o historiador, em geral, muita gente acha que pode ser historiador, né? E pode, na verdade. Ele não será enquadrado por charlatanismo, como é o médico que for exercer a profissão indevidamente. Mas há uma diferença entre aquilo que se chama história feita amadoristicamente e aquela feita segundo as regras da arte. Você acha, então, positivo? Pelo que eu entendi aqui, eu acho positivo. Você gostou, está gostando dessa história? Estou gostando. Agora, também a gente não pode imaginar que seja assim tão maravilhoso. Tem que passar pela regulamentação do Conselho Estadual, porque o Conselho Estadual regulamenta a matéria, estabelecendo, então, a partir da LDB, que prevê que para as áreas de educação, saúde e segurança, a formação tem que ser específica, dada a relevância da atuação dos profissionais dessas áreas. Então, tem que adaptar essa lei ao que diz a LDB para validade no Estado de São Paulo. E hoje o Conselho Estadual tem um parecer de 2005 que abre, então, o exercício do magistério, conforme eu mencionei, para aqueles que tenham 160 horas mínimas da disciplina específica na sua formação. Tem também alguma crítica a essa lei falando que ela é corporativista. Tá? Uma reserva de mercado sem que haja necessidade dessa reserva de mercado. Qual a sua opinião? Eu queria ouvir você. O que dizem as pessoas ligadas a essas sociedades de história? Enfim? A nossa principal, que é a ANPU, a Associação Nacional dos Professores de História,
é totalmente a favor. Aliás, esta lei surgiu em decorrência da atuação da ANPU, que vem desde os anos 80, tentando regulamentar a profissão. Como também foi regulamentada a profissão do arquivista, né? E eu acho que é corporativista sim, mas nós vivemos num mundo corporativizado, vamos dizer assim, onde há reserva de mercado para todas as profissões, por que não para a história? Agora, é complexo, porque vamos trombar, com certeza, com jornalistas que escrevem, mas não só escrevem, porque a escrita é livre, ninguém pode pedir um diploma a alguém para que escreva um livro. Né? Ou que faça uma pesquisa, faça uma leitura. Por exemplo, eu não sou, vamos supor, eu sou jornalista, não sou historiador, mas eu posso, sei lá, passar aí um tempo estudando um determinado fato da história, lendo vários livros e fazer ali. Quer dizer, não vou ter um rigor do historiador para procurar, né? Mas não, mas nós temos obras excelentes, como do Fernando Moraes, por exemplo, que escreve sobre história, sendo jornalista, né? E outros, que podem até ter uma formação de história, mas não sei como é que fica aí cada caso. Agora, com os arquivistas também, porque nós vamos entrar na seara deles, na organização de documentos, na seleção, avaliação e organização de arquivos. E isto é uma área que normalmente é de domínio do arquivista, que já tem uma formação específica. Então, haverá, com certeza, um certo atrito aí, né, por causa da reserva de mercado. Sim. Tanto é que no projeto de lei havia uma indicação dos lugares onde o historiador deveria exercer a sua profissão no serviço de organização de informações históricas. Seriam empresas. Há empresas que têm arquivos e produção de memória própria, o caso da Light, Petrobras, empresas antigas e de grande porte, né? Mapping fez isso numa determinada época. Também isso na produção de vídeos, na produção de CDs, na produção de filmes, novelas, veja que abre um campo enorme. Mas o decreto retirou os locais, ele não especifica os locais onde o historiador poderá exercer sua profissão. Eu acredito que é justamente para evitar o conflito e o atrito com os outros profissionais. Então, uma emissora de TV que queira uma assessoria de um historiador para novela, para ambientação de época, etc., poderá contratá-lo. Mas isso não estará, eu acredito, a minha interpretação é que não estará no corpo da lei. Quer dizer, então não é assim, vamos dizer assim, uma reserva de mercado absoluta. Não. Quer dizer, outras pessoas poderiam exercer essa função. Poderão, mas agora aí depende, né, como ela será regulamentada, né? Eu não sei como é que vai ser essa regulamentação. No Senado passou, agora resta... Falta a Câmara. Falta a Câmara. Isso. Agora passou em caráter terminativo, quer dizer que não vai retornar, né? Já passou com essa única emenda, que foi a retirada dos locais, né? Tá certo. Quer dizer, então, você acha que não vai causar déficit, de ausência de professor? Não vai. Vai ser positivo, vai trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, conteúdo para o que se fala sobre história no país? Isso, de profissionalização no sentido de metodologia. Porque o leigo, às vezes, ele conhece muito a história, mas eu tenho muito contato com gente que é leiga e que entende de história muito, mas não tem a metodologia para a produção da pesquisa histórica. Então, é nesse aspecto que eu acho interessante. Né? Quer dizer que não é uma coisa, vamos dizer assim, científica, não é um processo científico de trabalho. Exatamente, quer dizer... não tem o processo chamado científico, embora a cientificidade da história tenha uma característica própria, né? Porque ela não caminha da mesma forma que nas ciências exatas, mas ela tem uma pretensão de conhecimento de tipo científico, que é o discurso da prova. Você não pode afirmar coisas sem ter alguma referência, uma referência na mão ali. Na mão. E a mesma referência na mão tem que passar por uma crítica. Você tem que pegar o documento e analisá-lo, criticá-lo, não embarcar naquilo que à primeira vista parece que está escrito ali, né? Pode não ser história, pode ser história para boi dormir, né? Pode ser história, pode ser mentira, pode ser deturpação, mas a mesma mentira interessa, né, ao historiador. Querer saber por que houve essa mentira, porque houve a mentira, a que interesses ela responde, né? Tem muitos livros que estão sendo... Hoje tem uma proliferação muito grande de livros de história, né? Sim. Então, e essa proliferação é um pouco criticada por quem gosta desse, ou exige esse rigor científico Sim. na matéria, né? Mas é verdade. Por exemplo, o ramo das biografias, que é onde eu trabalho, eu tenho observado, né, que de um tempo para cá, digamos de 10 anos para cá, há uma pletora de biografias. Eu também gosto, eu cultivo esse gênero,
Mas cada vez mais pessoas não habilitadas estão fazendo biografias. E, inclusive, usando da liberdade criativa numa biografia, inventa diálogos, né, que não se sabe se existiram. O historiador jamais fará isso. E não deixa claro ali no começo, olha, isso aqui é um romance, não é um... Isso. Então, o romance histórico é, às vezes, apresentado como história. Ele tem um conteúdo histórico, mas ele não é considerado, a rigor, um conhecimento científico. Eu agora mesmo observei uma biografia, assim, que tinha diálogos. Mas como que a pessoa descobriu esses diálogos? Ela criou. Ela estava lá na hora, está gravado? Não estava gravado, né? É isso. Quem te falou, né, que o diálogo... Porque, assim, então, são diálogos, só estão as duas pessoas na sala. Isso. Quem que contou o que aconteceu ali, né? Exatamente. Então, esse tipo de confusão entre história e literatura, no sentido da invenção, da criação, o historiador não pratica, né? E, muitas vezes, o atendimento a causas, né, que também complica. Às vezes a pessoa escreve livros e trabalhos para atender a causas, distorcendo aquilo que... Entendeu? Já ele escreve ali com um pensamento, né? Vou contar a história desse jeito aqui, né? Para ter um objetivo que é louvar ou denegrir alguma coisa, né? Tá certo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Eu que agradeço, Edécio.